Oi galera, boa noite. Eu sou Vinícius Falcão e esse é o blog Futebol Argentino. Hoje vamos falar sobre o tema mais esperado desde que eu abri o blog, né? Desde que eu comecei esse vlog. E o tema é treinador. Foi escolhido hoje o nome para ser técnico da seleção argentina, que é o Edgardo Paton, né? O apelido dele Paton Balsa. Edgardo Balsa, eu podia falar aqui meia hora sobre a vida pregressa, digamos assim, dele como jogador, mas eu vou resumir aqui em poucos segundos. Ele foi um zagueiro estilo mais xerifão, assim, não foi um zagueiro técnico, digamos assim, só que era um zagueiro que fazia muitos gols. Inclusive, parece que ele esteve no grupo da Copa de 90, não foi titular, mas esteve no grupo. E foi ídolo no Rosário Central, fazia gol muito gol mesmo. É um zagueiro que era muito artilheiro, fez mais de 100 gols, inclusive. Eu acho que ele chegou a fazer 3 gols no clássico contra o Nils, inclusive. Enfim, vou resumir aqui o meu comentário sobre a vida pregressa, né, como jogador, a isso. Também não quero me ater muito ao modelo como ele adotou para treinar os clubes. Eu quero falar assim, baseado no que ele treinou os clubes por onde passou, vou extrair aqui algumas coisas, alguns elementos, vamos dizer assim, que eu acho importante para o trabalho do Balsa na seleção, ou melhor, elementos que ele vai com certeza trazer para a seleção. Um primeiro elemento é a figura do pragmatismo. Esse pragmatismo ele não vai ser um pragmatismo exatamente tático ou de escalação, convocação, digamos assim. Esse pragmatismo vai ser muito mais no sentido de que ele sabe, né, que ele tem em mente um trabalho, e o trabalho é ser campeão do mundo, não se engane. Na cabeça do Balsa, o trabalho dele é ser campeão do mundo. Primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é, ele sabe que ele tem menos de 1 ano e meio, meu filho, menos de 1 ano e meio para a Copa do Mundo. Quando eu falo menos de 1 ano e meio, obviamente que faltam quase 2 anos, falta mais de 1 ano e meio. Só que primeiro, nem é tão mais assim, né? Porque daqui para dezembro de 2017 são o quê? 1 ano e 4 meses. Você bota mais. São 1 ano e 10 meses para a Copa do Mundo, mais ou menos. Só que temos um detalhe: em 2018 não vai ter jogo antes que ele define uma pré-list de 30 jogadores. Não há jogo, nem amistoso, não há jogo. Não há nenhum jogo em 2018 antes que ele solte uma pré-lista de 30 jogadores. Nessa pré-lista, ele vai ter que ter pelo menos 4 goleiros. Então você vai ter o quê? 26 jogadores de linha para ele cortar, né, tirar dessa pré-lista 7 jogadores e ficar com os 23 que ele vai levar. Então, assim, ele precisa, ao máximo, o mais rápido possível, encontrar uma formação eu não creio que ele vá pensar essa formação assim, já saiba essa formação. Ele pode até ter uma ideia, mas ele não sabe ainda. Até porque ele não sabe se vai contar com o Messi. Provavelmente um jeito de jogar com o Messi e outro jeito de jogar sem o Messi. Vai haver isso, provavelmente, não tenho certeza, hein? Cuidado. E outra coisa também do Balsa, ele adora defesas seguras. E essa defesa da Argentina, ela é uma defesa segura, né? Por mais que você não queira, é uma defesa segura, mas essa defesa segura é um ponto positivo. Só que ela, ao ser esse ponto positivo, ela só é esse ponto positivo, vamos dizer assim, se você também tiver um ônus. Ela é um bônus de ser uma defesa positiva, que é interessante para qualquer time, qualquer treinador quer uma defesa positiva, uma defesa segura, né? Um ponto positivo para si é uma boa defesa, mas ao mesmo tempo ela também dá um ônus. Ou seja, dá um prejuízo, digamos assim. Ela implica em uma renúncia, né? Ter essa defesa segura implica em uma renúncia. Qual é a renúncia? A renúncia de ter um jogo onde você conta com o time quase todo, ou o time todo, ou muita gente participando das duas fases, fase de ataque e fase de defesa. 2 momentos do jogo, né? Com a bola e sem a bola. Então, assim, provavelmente ele não vai poder contar com mais de 5 jogadores ajudando no ataque o tempo todo nos jogos mais difíceis, quero dizer, nos jogos contra as seleções mais fortes. Contra as seleções mais fracas, provavelmente ele vai poder fazer isso, mas ele vai ter que entender um jeito e organizar um modo de jogo onde
4 a 5 jogadores, no máximo 5 jogadores, quando o time tiver a bola, decidam, né? Porque ele não vai poder contar com laterais, por exemplo, subindo o tempo todo. Dificilmente ele vai contar com isso. Dificilmente ele vai contar com volantes que cheguem na frente, né? Ele não vai ter essa pretensão. Primeiro porque não há laterais que cheguem no apoio com qualidade, atacando. Não há volantes que cheguem na frente apoiando também, com qualidade. Não tem. Você pode buscar nomes aí, não há, né? E provavelmente ele também vai adotar um sistema de ofensividade mais direta. Não estou falando de chutão para frente, mas de ser mais veloz com a bola, né? Como era parecido com o Sabella nesse sentido. E aí um dos pontos que eu queria abordar no vídeo de hoje é que o Balsa é um treinador que parece, não estou falando que é igual ao Sabella, mas é muito parecido a ideia, né, que ele vem trazendo com o Sabella. É um treinador pragmático, ambos são pragmáticos. O Sabella teve mais tempo, né? Teve quase 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos, para a Copa do Mundo. O Balsa tem 1 ano e 10 meses, sendo, se você for ver no calendário, mas ele tem praticamente menos de 1 ano e meio, se você for ser prático. O Sabella tinha 2 anos e meio, se você for ver o calendário, mas ele tinha 2 anos, né? Se você for ver mesmo a questão que a metade do ano da Copa até a Copa de 2018, até a Copa do Mundo, ele não pode contar com esse período para testar nada, basicamente. Ele vai poder testar no quê? Ele vai ter 6 jogadores a mais de linha para testar. Ele vai ter de 20 jogadores que ele pode convocar de linha, ele vai ter 26 ali por 15, 20 dias no máximo para ele convocar. Então assim, o treinador geralmente chega lá sabendo quais são os nomes que ele vai chamar. As dúvidas ele dissipa mais pelo físico que por qualquer outra coisa, né? Pelo técnico, né? Pode ser que tenha um jogador que está lesionado, um jogador que está mal fisicamente, ele vai lá fazer testes e ver e verificar se o jogador está nos padrões que ele precisa, né? E aí ele corta ou não corta o cara. Mas assim, não é uma decisão tão difícil do ponto de vista técnico. É uma decisão muito mais científica, no sentido de um fisiologista, um médico tomar essa decisão. Então vai ser um estilo pragmático, muito mais vendo o tamanho do passo que ele tem que dar, né? Tamanho do caminho que ele tem que trilhar e quais são os passos que ele precisa trilhar para chegar até o final desse caminho com qualidade e atingindo o objetivo final ao final do caminho, né? Atingindo o objetivo máximo ao final do caminho. Então o Balsa, eu creio que provavelmente ele deva jogar num sistema onde, não sei qual é o sistema tático em números, 4-2-3-1, 4-3-3. Eu aposto particularmente num 4-2-3-1, mas não cravo, deixo claro isso, não cravo um 4-2-3-1 de começo, principalmente se ele não tiver o Messi. Se ele não tiver o Messi, eu creio que ele vai jogar com 3 zagueiros, que não descarto, ou 3 zagueiros, ou 2 linhas de 4-4-2, claro, né? Um atacante mais de área, um atacante mais habilidoso saindo da área, 2 wingers, né? 2 meias pelos lados, dando largura para o time. Um volante é o Mascherano, outro volante um volante mais preso, no caso Mascherano, um volante mais de saída de bola. A linha de 4 mais ortodoxa, eu acredito, uma linha de 4 muito ortodoxa. Ele não vai inventar de lateral atacando, né, o tempo todo, de lateral ser essencial para o esquema ofensivo de jogo dele, né? Ele não vai entrar nessa onda. Ele não é um treinador que tenha preferências muito grandes por esquemas ou por modos de jogo, não tem essa preferência. Então, provavelmente, ele vai começar de um jeito e terminar de outro jeito. E mais que isso, ele também pensa jogo a jogo, como, por exemplo, era o Sabella, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, mudanças de um jogo para o outro de acordo com a postura do rival. Isso vai ser uma coisa que é bem possível de acontecer, isso daí, né? A menos que ele encontre um sistema tático muito, muito interessante que dê resultado sempre em todos os jogos e não tenha como mudar. E mesmo assim ainda tem uma possibilidade, né? Porque assim, nós sabemos que o Messi é um jogador insubstituível. Então assim, ele pode encontrar um esquema que não tenha abertura para mudar, mas se o Messi não puder jogar um jogo, lascou, ele vai ter que mudar o esquema, porque não tem como você repor o Messi assim, entre um jogador no lugar dele, pronto. Como, por exemplo, se o Mascherano se lesionar, não que o Mascherano não seja imprescindível para a seleção, é imprescindível para a seleção, mas se ele se lesionar, você bota o Craneviter e não vai haver uma solução de continuidade muito grande, no meu ponto de vista, pelo menos, não vai ter uma solução de continuidade muito grande.
A gente vai continuar com qualidade no meio campo, não precisa mudar o esquema nem nada, porque o Neville substitui o Mascherano a contento. Como também, por exemplo, se o mercado não puder jogar um jogo, você bota lá outro lateral, o Peruzzi, por exemplo, e não vai ter tanto problema, tanta solução de continuidade. Enfim, o único jogador que eu penso, né, que não tenha como substituir, que você substitui o esquema tático e não o jogador um por outro, é o Messi. E aí que tá, o grande problema do Barça também, além de ter que manter, né, um sistema defensivo que não dá a ele a possibilidade de jogar um futebol total, como muitos queriam, né, como é o Sampaoli, como é o Bielsa, como é o Guardiola, que não teve espetáculo para vir, dificilmente viria um estrangeiro, mas só para dar exemplos, quero dizer assim, né, ele não vai jogar um futebol total, ele não tem condições, pela defesa que ele vai ter, de ter um futebol total. Então ele vai ter que ter um esquema de ofensividade que seja muito agressivo, muito veloz e que decida o jogo, ou a jogada, no caso, em 5, 6, no máximo 6 toques, né? E para isso ele vai ter que ter 2 pontas velozes, ou 2 pontas velozes que eu falo assim, não necessariamente precisa ser 2 pontas de início no esquema tático, como era o caso do Sabella. O Sabella não tinha pontas de início, mas o Di Maria, que era o volante pela esquerda, e o Higuaín, que virava ponta direita, o Di Maria virava ponta esquerda e o Higuaín, que era atacante, virava ponta direita, né? O Messi enganchava e o Agüero ficava de 9. Esse foi o modo que o Sabella encontrou para utilizar seu time. E mesmo assim, na Copa do Mundo ele teve que mudar. Então aí ele mudou para um 4-2-3-1 no começo, e depois com um 4-3-3 que se transformava em 4-2-3-1, com o Enzo Pérez, que saía de ser volante pela direita para ser ponta, e o Messi vinha por dentro, né? Então o Barça ele vai ser pragmático, não no sentido de que ele vai abraçar um esquema tático e um grupo de jogadores e vai até o final, mas ele vai ser pragmático no sentido de que ele tem que tomar decisões rapidamente, né? Ele tem que tomar decisões muito rapidamente. Ele vai ter que decidir várias coisas importantíssimas até o dia 15 agora, que é quando ele vai ter que escalar, chamar a primeira convocação dele, né? Definir a primeira convocação dele, e provavelmente sem o Messi, né? Sem o Messi, sem alguns referentes que havia até a última Copa América, né? A Copa América foi perdida. Ele vai ter que definir um time sem esses referentes, e ele vai ter que definir um modo de jogar. E a partir desse modo de jogar ele vai ter que ver, olha, desse modo de jogar aqui eu posso agregar fulano, beltrano, ciclano, que não quiseram vir agora por causa de problemas que nós sabemos todos quais são os problemas, enfim, que eu não vou ficar batendo aqui agora, porque a galera ficou com medo não, a galera não tá na vibe, né, vamos falar assim no popular, não tá com ânimos para voltar agora à seleção, pediram tempo. Então é basicamente isso a questão do Barça. Ele vai ser um cara pragmático, mas repito, não vai ser pragmático de usar um sistema só, né? Muito pelo contrário, o pragmatismo dele é um pragmatismo de jogar de acordo com o rival, de ter comportamentos distintos e até escalações distintas e até esquemas táticos distintos de acordo com o rival que ele encontra pela frente. Não vejo no Barça também um cara muito retranqueiro, ele apenas gosta, ele não abre mão de defesa segura. Só que isso daí eu acho que não é um problema. Isso daí pra mim é até uma solução, porque assim, e pra ele também, ele não vem preocupado com defesa, porque a defesa argentina pra mim é muito segura. O problema da Argentina hoje pra mim é o modo como você arruma o seu ataque. Então assim, ele vai reunir os elementos, os condimentos para dar esse passo curtíssimo que ele tem que dar, de menos de 1 ano e meio aí, definir um grupo de 30, 35 jogadores, para quando ele for chamar a pré-list de 30 lá em 2018, 1 mês, 2 meses antes da Copa do Mundo, ele tenha opções táticas, técnicas, estilos e tal variadas. E o grande problema para mim dele vai ser eleger os homens de frente. Tem o Messi, que já é um nome certo, mas aí você tem, eu diria, 8 vagas, 8 vagas, 8 das quais uma vaga dessas 8 já é do Messi. E você tem 7 vagas para uns 15 jogadores concorrerem a elas, né? Caleri, Icardi, Vieto, Dybala, Di Maria, Servi, o próprio Pastore, pode botar o Pastore na briga também, Higuaín, Lavezzi, enfim, um monte de gente. Então, pessoal, é isso por hoje. Valeu. Amanhã eu volto comentando mais. Pode ser até que eu volte comentando sobre o próprio Barça. Valeu. Eu sou Vinícius Falcão, esse é o Blog Futebol Argentino. Falou!